Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra e bem-vindo ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Estamos na metade do estudo do capítulo 12. Depois de falar que aqueles que creem porque lhes é revelado, Jesus declarou mais de uma vez que ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser que o Pai escolha revelá-lo. Com tudo isto, será que podemos dizer que somos responsáveis pela nossa fé? Ou que temos fé porque queremos ter fé? O apóstolo Paulo afirmou que somos salvos através da fé e que esta fé não é fruto das nossas próprias obras, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Repetidas vezes em suas cartas, como na carta aos Filipenses, Paulo afirmou: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O crer nos é dado por Deus, e quando chegarmos ao céu, não vamos poder nos gloriar da nossa fé e dizer: estamos aqui porque somos mais espertos do que os outros que não creram. Quando o Evangelho é pregado, sempre foi assim, e ainda hoje o é. Uns creem, mas a grande maioria não. Estes que creem, será que creem porque são mais espertos do que aqueles que não creem? Ou será o contrário, os que não creem são mais inteligentes do que aqueles que creem? Crer ou não crer não tem nada a ver com o intelecto. É o que Paulo afirma em seus escritos, principalmente na sua primeira carta aos Coríntios. Crer tem a ver com o dom da fé que é derramado por Deus. Deus revela a verdade. O seu Espírito testifica com o Espírito dos homens e o Pai os leva até ele. O Pai os leva até o Filho e é por isso que eles creem. Agora vocês já sabem como eu entendo o que é e o que não é fé. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que contraste nós temos aqui. Acompanhe comigo. Alguns versículos acima vimos que Jesus falou sobre um grão que cai na terra e morre, sacrificando-se para gerar frutos. Uma ilustração do autossacrifício, cujo exemplo máximo foi Jesus com a sua morte na cruz. Esta foi sua escolha. E agora temos esses homens que creram, quer dizer, eles estavam convencidos intelectualmente. Havia algum tempo que eles estavam acompanhando os sinais incontestáveis que Jesus operava. Por isso, aqueles que creram em Jesus quando viram os milagres realizados em Jerusalém, no capítulo 2, creram no que viram. Mas Jesus não se revelou a eles pessoalmente porque ele conhecia todos os homens e sabia o que se passava no coração deles. Ele sabia que a fé deles não era genuína. Ele sabia que aquelas pessoas não o serviriam, nem o seguiriam no exemplo de se sacrificar por Deus, por Jesus Cristo, o Filho, e pelo ministério do Evangelho do mundo. Essas foram as pessoas que creram, mas tiveram medo de confessar sua fé e serem expulsas da sinagoga. O comentário de João a respeito deles foi assim: preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Sempre chega o momento em que temos de decidir qual aprovação é mais importante para nós. No final do capítulo 5 de João, Jesus perguntou: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram uma glória que vem do Deus único? Na sua carta aos Filipenses, Paulo falou sobre a paz de Deus. E o teólogo J.B. Phillips destacou como a bondade está ligada à aprovação de Deus. Se você está buscando a aprovação dos homens, vai descobrir que, na maioria das vezes, esta aprovação rouba sua paz. Existem momentos em que você não consegue a aprovação de Deus e dos homens para a mesma coisa, e aí tem que fazer uma escolha. E você pode se frustrar tentando conseguir a aprovação dos homens e mostrar para eles que as coisas não são o que aparentam ser. Se a aprovação dos homens for sempre uma preocupação para você, saiba que você perderá a sua paz. Temos um caso específico de que as duas aprovações não puderam ser conciliadas de jeito nenhum. O que vemos aqui no capítulo 12 de João é que aqueles que creram tinham que ter a aprovação de Deus. A aprovação de Deus ou dos fariseus, mas eles valorizaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que comentário triste sobre alguém, não? Preferir a aprovação dos homens
do que a aprovação de Deus, então Jesus disse em alta voz, isso no versículo 44, quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Mais uma vez Jesus se manifestou em alta voz. No capítulo 7, por ocasião da festa das cabanas ou dos tabernáculos, Jesus também exclamou em alta voz. E os guardas do templo enviados para prendê-lo ficaram tão impressionados que voltaram sem o seu prisioneiro, justificando que ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, disseram os guardas. Os evangelhos relatam que várias vezes Jesus exclamou em alta voz. E aqui, no capítulo 12, versículo 44, temos mais um exemplo, na verdade, mais um sermão de Jesus. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus Cristo e o Pai são um, conforme Jesus afirmou no capítulo 10 desse evangelho. Jesus repetiu a mesma afirmação por ocasião da última ceia, que vamos estudar em breve. No sermão da última ceia, Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Que palavras maravilhosas, né? Quem me vê, vê o Pai. Esta seria uma grande blasfêmia se Jesus não fosse divino e se suas palavras fossem apenas palavras de homens. Mas nesta passagem Jesus diz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. No final desse capítulo, Jesus fala sobre um aspecto de julgamento, sobre o qual não refletimos muito. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Você se lembra do ensino do capítulo 3? Jesus foi enviado ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Esta era sua missão e Jesus mostrou isso com suas palavras e principalmente com sua vida. Como no capítulo 8, quando ele disse à mulher, pega em pecado, Jesus disse, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não condenava os pecadores, senão ele não teria boas novas. Sua mensagem não seria de boas novas, de que ele veio para salvar e não para condenar. Muitos de nós nunca pararam para pensar sobre o que Jesus falou aqui, sobre julgamento. Há um juiz que me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Que palavras interessantes. Jesus fez esta afirmação e não foi a primeira vez. Tudo que Jesus falou foi mandado pelo Pai. Tudo que ele fez, o Pai o capacitou para fazer. Jesus explica isto mais de uma vez no capítulo 13, no Sermão da Última Ceia. Eu e o Pai somos um, e este é o segredo para toda palavra que falo e para toda obra que realizo. O grande desafio de Jesus no Sermão da Última Ceia foi: você também pode ser um com o Pai, quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, se vocês forem um com Ele, como eu sou um com o Pai. Vocês farão as obras do Pai e falarão as palavras do Pai na terra. Vamos relembrar o que Jesus falou no capítulo 7. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus declarou que o seu ensino era a palavra de Deus porque veio de Deus. E o Deus Pai lhe disse cada uma das palavras que ele deveria dizer. Deus lhe disse o que deveria dizer e como. E como? Jesus explicou. Porque as minhas palavras são as palavras de Deus. E no dia do julgamento, o Pai não julgará e eu não julgarei. Mas essas palavras que vocês ouviram julgarão vocês. Jesus disse isto no capítulo 7 e agora voltou ao mesmo assunto. É importante decidir o que você faz com aquilo que você já sabe. O que Jesus disse no final do capítulo 9, ele repetiu no capítulo 15. Ele diz assim, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, onde não há luz, não há pecado. Mas se você rejeitar a luz, será julgado por isso. Jesus disse, eu não vim condenar, mas ao mesmo tempo, eu não poderia vir e anunciar as palavras do Pai sem condená-los por tê-las rejeitado. Isto revela o que é e o que não é fé. O capítulo 12 de João mostra o que não é fé. Muito bem. E quem é Jesus?
Jesus é aquele que se sacrificou e orou: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome na minha vida, e eu vou fazer a minha parte, mas glorifica o teu nome na minha vida. E o Pai respondeu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus é o que anuncia as palavras do Pai e o faz da maneira que o Pai mandou fazer. E o que é fé? Fé é algo muito subjetivo, mas muito profundo. Vou repetir, fé é algo muito subjetivo, mas muito profundo. É ser iluminado pelo Espírito Santo. É receber a revelação, e é por isso que cremos. Você crê porque os seus olhos foram abertos e o seu coração não ficou endurecido. Fé é valorizar a aprovação de Deus mais do que a aprovação dos homens. Fé é viver de acordo com a luz que você já recebeu. Fé é andar na luz que você tem. O que é vida? Vida é o resultado da semente que caiu na terra e morreu. Vida é frutificar. Vida é gerar outras sementes. Vida é justamente o oposto de condenação. Vida é justificação. Ser declarado justo, ser salvo. É isto que é vida no capítulo 12. Agora estamos prontos para entrar no sermão da última ceia. Para o próximo encontro com a palavra, leia dos capítulos 13 a 16 do Evangelho de João e procure respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Vamos encerrar o programa de hoje com a oração para que a palavra de Deus transforme a sua vida a cada programa, porque nós vivemos uma vida de transformação constante, buscando cada dia mais a santidade, para vivermos de bem com Deus e de bem com todos aqueles que estão à nossa volta. Não esqueça que isso é muito importante para o seu bem-estar espiritual e para o seu bem-estar aqui mesmo, nessa vida na Terra. Você estar de bem com Deus. Olha, eu conto com a sua participação no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.